Olá, meu nome é Manuela dos Anjos Afonso Rodrigues. Eu sou professora da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, professora permanente do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual, atuando na linha B, que é a linha de Poéticas Artísticas e Processos de Criação. Sou líder do grupo de pesquisa Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas, e esta apresentação que eu faço aqui hoje pertence a todas essas instâncias, né? O grupo de pesquisa, a linha de pesquisa, se chama Marcando o Tempo, o Diário na Prática Artística, em que eu vou refletir sobre a prática do diário nas artes visuais. A primeira parte dessa apresentação está focada no diário como gênero de escrita de si, na tentativa de observar os principais elementos que compõem um diário, né? Aqui, né, gostaria de pontuar, né, algumas observações de Philippe Lejane sobre o gênero, em que ele destaca, então, que o diário oferece não apenas um texto, mas um modo de vida. Gostaria de destacar isso, porque isso leva ao entendimento do diário como ação no cotidiano, né? Ação ligada ao viver. O diário, então, configura um terreno fértil à criação, pois vai se constituindo a partir das percepções do vivido, que podem gerar imagens, projeções, fabulações, planos de ação. Portanto, o diário não é uma forma de passividade diante da vida, mas sim uma ferramenta que estimula ações como conservar a memória, sobreviver, resistir, conhecer a si, refletir, planejar, decidir, dentre outras, né? Como uma imagem, eu trago aqui uma fotografia de Anaïs, que está aqui, né, diante dos seus diários. Ela foi uma grande diarista do século XX, produziu diários ao longo de toda a sua vida, e o diário também, como a gente pode perceber nos seus escritos, como essa forma de fazer-se, né, uma forma de criar um mundo onde ela pudesse existir. Então, essa foto é bem emblemática nesse sentido de pensar o diário como essa ação de fazer e fazer-se, né? Nessa citação de Cotton, eu gostaria de destacar as outras possibilidades de pensar diário para além do caderno, né? Aquele caderno, meu querido diário, onde então escrevemos sobre o que ocorreu durante o dia, né? Ela traz uma reflexão aqui. O diário tem, ao longo de muitos séculos, sido prontamente puxado para uma variedade de formas para abraçar novas formas, experiências amplamente variadas de subjetividade. Principalmente aqui ela estava se referindo ao início, né, dessa questão dos blogs, fotologs, essa reflexão de 2001. Então, quando a internet começou a ser de fato muito usada para que as pessoas se expressassem publicamente, né, e aí contando sobre sua intimidade nessas plataformas, né, fotologs, blogs, enfim, e que veio depois a constituir as redes sociais, né. Essa citação, ela está aqui porque ela me faz perguntar, e nas artes visuais, como que artistas teriam se apropriado de estratégias que estão ligadas à forma, às características do diário em suas produções artísticas, né? Então, no texto que eu enviei para a ANPAP deste ano, eu vou olhar para 3 artistas para pensar e refletir como que o diário ou características do diário se apresentaram em determinados trabalhos. Começo com Kawara, né, e trago a série Today, ou então Date Paintings, em que Kawara se aproxima de elementos-chave que caracterizam um diário do ponto de vista mais tradicional, discutido por Philippe Lejane, né? Então, assim, um diário tradicionalmente tem algumas regras, né? Ser escrito no mesmo dia, tem essa questão da intimidade, não ser editado. Então, se eu tenho um escrito feito ontem, segundo Lejane, eu não posso editar este escrito, porque isso não configuraria mais esse registro do cotidiano feito no mesmo dia, no mesmo momento da produção daquele escrito, né? E é interessante como Kawara traz esta regra para essa série de pinturas. Então, ao longo de 5 anos, o artista realizou pinturas das datas dos dias em que elas foram pintadas,
sendo que se a pintura não fosse finalizada naquele mesmo dia, até meia-noite, ela teria que ser destruída, pois aí já teria passado para o dia seguinte, né? Bom, em date paintings, cada pintura foi feita para ser acomodada dentro de uma caixa, junto com um recorte de jornal, que é o que está aqui na figura abaixo, né? E o jornal que dá destaque aos principais acontecimentos referentes àquele dia e àquele local no qual a pintura foi feita, né? Então, além disso, uma lista datilografada contendo subtítulos para cada uma das pinturas realizadas em cada mês de cada ano também acompanha a série. Então, para além dessa pintura e desse recorte de jornal na caixa, ainda existe elementos exteriores a esse conjunto, né? Bom, cada pintura nesse diário externo é descrita e registrada com detalhes sobre o seu tamanho, cor, data, de modo que observa-se que a produção de uma date painting é uma atividade de diarização, né, segundo Watkins, que já reconhecia em Kawara estes elementos ligados à prática do diário, né? A outra artista que eu trago aqui é Susan River, especialmente neste trabalho chamado 10 meses, né? Em que a marcação do tempo e a conexão com a prática do diário está ligada ao processo de gravidez da artista, né? Então, este trabalho consiste em uma série de fotografias que registram o crescimento da barriga da artista, conferindo uma visualidade lunar para as transformações do seu corpo e a passagem do tempo. Então, são fotografias distribuídas em 10 painéis, né? Cada painel contendo 28 imagens, referentes aos 28 dias presentes em cada um dos 10 meses de gravidez. Os painéis combinam as imagens com textos datilografados provenientes do diário da artista, né? Esse diário foi criado para investigar as suas preocupações quando ela estabelecia relações entre a gravidez e outras formas de criatividade. O terceiro artista é o Tetin Sie, e aí eu destaco especialmente o trabalho dele, One Year Performances, as performances dele de um ano, que são várias. Aqui eu destaco o Time Clock, né? Em que o artista acionava, então, o marcador de tempo de um relógio em seu próprio estúdio, sempre às 19 horas, todos os dias durante um ano, de 11 de abril de 1980 a 11 de abril de 1981. Então, essa performance foi documentada em filme de 16mm, com registro de um frame toda vez que o marcador de tempo era acionado. E aí o marcador era acionado e marcava também essa ação num cartão ponto, né? Então, no total foram 366 cartões ponto, né? É interessante que no ano 2000 o Tetin Sie deu uma entrevista para Tate, né? Contando que ele parou de fazer arte, enfim, mas que isso não significava que ele estava aposentado. Ele disse, né? Eu apenas digo que estou fazendo vida, porque toda arte vem da vida. Fazer arte é também fazer tempo, passando o tempo. Isso é o que estou fazendo e é o que ele fez durante uma vida como artista, marcar o tempo de uma forma muito sistematizada, né? Bom, terceira parte dessa apresentação, eu trago um dos trabalhos que eu desenvolvi quando eu fiz agora, no começo do ano, né, eu estive como uma pesquisadora visitante no Carpenter Center, nos Estados Unidos, e lá eu frequentei uma disciplina que estava focada nas questões das coleções e dos arquivos. Então, de início, eu já me coloquei como desafio pensar como que eu poderia conectar os assuntos coleção e arquivo à questão da prática do diário, né? E aí, o que eu me proponho fazer é coletar um elemento por dia, do dia 22 de janeiro ao dia 28 de fevereiro de 2022, e guardá-los dentro desses sacos plásticos, de forma a conectar essa ação à prática de criar uma entrada num diário. Então, eu considero esses elementos coletados como entradas num diário durante este período, né? Aí, o que eu fiz com esse material, né? Eu fui, enfim, lidando com estratégias, né, de colocar os elementos dentro do saco, tirar os elementos de dentro do saco, fotografar esses elementos, associar palavras a cada elemento, e isso tudo gerou um material que se transformou neste livro de artista chamado Daily Traces, em que eu apresento, né, aqui na imagem à esquerda inferior,
apresento cada elemento coletado, sua imagem, né, fotográfica, a data, então, nesse caso aqui, o primeiro elemento, de 22 de janeiro de 2022, e a palavra que lhe foi associada, né? Então, este é o livro de artista, chamado Daily Trace. E depois eu me pergunto, né, quando eu retirei esses elementos todos do saco, o que eu gostaria de fazer com esses objetos, né? Já que o livro já tinha se resolvido, o que fazer com essa coleção, né? Que compuseram as minhas entradas num diário durante 38 dias, né? Após a conclusão do livro de artista, então, restou-me a pergunta, o que fazer com esses objetos, né? A questão me assombrava especialmente porque vivo um momento da vida em que não quero mais acumular, não quero mais juntar, mas sim liberar-me das coisas do mundo. Eu gostaria de dar fim aos objetos, ou seja, destruir o diário. Lejane, né, Felipe Lejane, esse especialista em diários, né, destaca 3 dimensões possíveis para o término de um diário, sendo que uma delas parece estar alinhada a este caso, né, esse meu desejo de finalizar o diário. Ele diz, né, o fim do ponto de vista de sua relação com a finalidade é uma das dimensões do término do diário. E aí eu pensei, né, bom, eu iniciei uma viagem para este outro país e a partir dela criei estratégias para construir um diário com uma ação artística, né, oriundo dos atos de coleta de objetos e elementos que se apresentassem no tempo e no espaço dos meus deslocamentos. Quando eu terminei a viagem, o diário chegou ao fim. E então decidi destruir todos os objetos, né? Então cada objeto foi queimado, a princípio individualmente, né? Então este trabalho aqui chamado 38 Days forma um calendário, são as fotografias, os registros do processo de queima de cada objeto coletado, né? Então aqui estão os 38 dias. Na primeira imagem temos o primeiro objeto e eu fui queimando cada um deles isoladamente, né? Enquanto foi possível, enquanto os papéis eram mais fáceis de serem queimados, eu fui mantendo essa regra de queimar cada papel isoladamente, mas à medida que os outros elementos feitos de plástico ou metais ou enfim elementos associados foram surgindo, né? Eu tive mais dificuldade de destruí-los através da queima, né? Então eu fui sobrepondo essas queimas e isso foi gerando uma série de imagens de cinzas em que vários objetos estavam ali queimados e com as cinzas sobrepostas. Ao final, na última imagem, eu tenho aqui um apanhado das cinzas de todos os objetos queimados juntos, né? Em seguida, o que eu fiz com essas cinzas, né? Criei uma tinta e produzi a série Autotopografias, pensando que seria uma boa estratégia pensar como produzir uma entrada de diário em que todos os dias estivessem condensados, ao invés de escrever sobre um dia só, como seria uma entrada de um diário de 38 dias, né? E aí, cada desenho desses me faz refletir sobre isso, né? Sobre uma entrada de um diário em que 38 dias estão ali condensados, né? Matericamente. Então, pensando nessa entrada que depende também dessa característica da materialidade, dessa cinza que condensa os 38 dias, né? Bom, a criação artística configura mundos resultantes de experimentações empreendidas por artistas no tempo, espaço e na matéria. O diário, nesse contexto, pode se configurar como prática que estimula a emergência de aspectos poéticos e políticos entrelaçados à banalidade do cotidiano. Oferece, assim, pausas preciosas para percebermos criticamente as conexões relevantes entre as esferas íntima, coletiva, doméstica e pública. Isso que eu aprendi, estou aprendendo com essa investigação sobre o diário na prática artística. Aqui estão as minhas referências e muito obrigada pela escuta. Aqui estão meus contatos, caso queiram esticar essa conversa. Muito obrigada.